Boa noite, meus queridos amigos de caminhada, né? Dessa jornada que nós temos aqui no planeta Terra. Muito bom recebê-los aqui, né? Juntos, unidos. E vamos então começar a nossa preleção, né? Que antecede os nossos trabalhos espirituais. Vamos inicialmente, então, vou pedindo a todos que fechem os seus olhos, procurem relaxar, procurem serenar os seus pensamentos. Vamos elevando esses pensamentos até o nosso mentor pessoal, nosso anjo da guarda, nosso amigo que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando, nos envolvendo com muito carinho, com muito amor, né? Vamos, com seu amparo, elevar os pensamentos até o alto. Vamos sentindo a presença das fraternidades do espaço, as fraternidades amorosas que nos envolvem com muito carinho e que, por sua vez, também nos conduzem até a presença de Ismael, preposto por Jesus para cuidar do nosso Brasil, da nossa pátria, transformando essa pátria no coração do mundo. Ismael nos recebe com muito amor, com muita luz, e carinhosamente também nos conduz até a presença de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que tem por nós esse amor tão grande, esse amor materno, esse amor de uma verdadeira mãe espiritual. Maria nos recebe com muito carinho, como toda mãe recebe um filho, e ela vai nos consolando os corações e nos conduzindo até a presença de seu Filho e nosso Mestre Jesus. E nós vamos então sendo recebidos por esse pastor amigo, esse que é o governador espiritual do planeta Terra e que tem amor por todas as criaturas que aqui estão. Ele nos recebe com esse imenso amor e vai, com seus braços, nos conduzindo até a presença do nosso Pai Celestial, nosso Criador, a qual nos colocamos humildemente, agradecendo ao Pai por todas as bênçãos que temos recebido, pedindo ao Pai que nos dê forças para continuarmos a nossa jornada aqui. E vamos pedindo, acima de tudo, que Ele nos auxilie para que possamos abrir os nossos corações em prol de todos aqueles que estão à nossa volta, necessitados de nós. E fortalecemos essa ligação com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite para todos. É sempre muito bom recebê-los aqui e poder transmitir um pouco, né, do Evangelho do Cristo, né, que é tão importante, que foi nos deixado por Ele, né, ao longo da missão. Hoje nós vamos falar do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para todos. São Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Hoje eu peguei aqui para a gente conversar sobre essa bem-aventurança, né, dos bem-aventurados os aflitos, porque eu vou falar de uma grande aflição, né? E Jesus nos coloca, né, que seremos consolados. E é importante a gente entender que as aflições, elas têm, de fato, uma consolação. Mas isso quando a gente tem uma visão espiritual, isso quando a gente sabe que a consolação, ela não necessariamente virá nessa existência, mas ela virá, sim, na nossa existência espiritual, que poderá ser
depois da existência corporal, né? Porque o corpo tem tempo, né, de existência. Nós, o espírito, a nossa verdadeira essência, o que nós somos mesmos, não tem esse tempo. Nós somos imortais. Experimentamos aqui na Terra, né? Passamos aqui na Terra. Tudo é passageiro aqui na Terra. Hoje eu vou falar, então, de uma aflição, uma grande aflição. Eu vou falar hoje sobre as enfermidades, sobre as doenças. A doença que todos nós passamos, né? Seja da menorzinha até a mais expressiva. É um assunto que carece uma explanação muito maior do que o tempo que nós temos. Hoje eu apenas vou dar uma leve pincelada para que a gente que esteja passando por uma aflição desse tipo tenha um entendimento um pouco maior, ou pelo menos uma consolação, né? A dor, meus amigos, ela sempre vem para um aprendizado do espírito, né? Porque nós, ainda como crianças espirituais, carecemos ainda de passar por diversas aflições que vão educando, vão realinhando o nosso pensamento, vão fazendo do que o nosso espírito, né? Ou seja, que nós tenhamos um crescimento, principalmente no aspecto moral. E muitas vezes, quando nós não conseguimos realizar isso, com os ensinamentos que foram passados através do Evangelho, com a prática dos ensinamentos, muitas vezes é necessário empregar esse mecanismo, que pode ser dito como uma grande instrutora, que é a doença, né? Mas é preciso que a gente entenda mais um pouquinho sobre a doença, porque nós temos o nosso corpo, e o nosso corpo é matéria. E quando nós recebemos, por exemplo, um diagnóstico, seja ele um diagnóstico leve ou seja um diagnóstico grave, muitas vezes nós culpamos este corpo como responsável. Olhamos para Deus, às vezes, e não entendemos, né? Ficamos assim achando, Deus, por que me permitiu isso? Ou seja, nós jogamos para além da nossa responsabilidade, né, os culpados, quando na verdade o culpado somos nós mesmos, né? Nós não podemos entender Deus como um ser perfeito, de amor e bondade, conduzindo para uns e outros doenças sem que existisse uma razão, uma causa. A doença no corpo físico é um efeito de uma causa. Causa essa que pode ser de outras vidas, já do passado, por causa de ações e atitudes que tomamos em desamor com os nossos semelhantes e conosco, né? Ou podem ser atitudes provocadas nessa existência, principalmente pelos nossos excessos, sejam eles emocionais, físicos, que desgastam o corpo, né? E pode ser até a junção das duas coisas, né? O que é preciso entender é que o corpo queima a doença do espírito. Ou seja, para que, quando nós temos a verdadeira doença, que é a doença espiritual, ela se manifesta no corpo físico, e é o corpo físico quem vai sofrer os efeitos que precisam ser curados na alma. Quando nós, então, temos uma doença, ele é um indicativo de que algo dentro de nós está errado, não no corpo. O corpo apenas mostra isso, né? Então, a primeira coisa que nós temos que ter um grande conhecimento para enfrentar as doenças é saber que elas são criadas por nós. Nós é que somos os verdadeiros responsáveis por ela, né? É claro que eu não me refiro aqui, né, às doenças provenientes, por exemplo, da idade, que são do desgaste natural do corpo, e o corpo que vai ter que findar, e aí surgem, sem dúvida alguma, essas doenças, né, que são até naturais, né? Eu me refiro aqui àquelas doenças que muitas vezes até precocemente, muitas vezes até já nascemos com ela, e que vêm de mais diferentes graus a se manifestarem e trazerem problemas e situações de enfrentamento, né? Quando nós nos deparamos, então, no leito, por exemplo, lá, com muita dificuldade para realizar aquilo que antes, às vezes, podíamos realizar,
vem também um grande momento de reflexão para a pessoa. E essa reflexão se dá sempre em diversos níveis, né? Existem o nível da não aceitação, da revolta, né? Vários são os pontos que nós atravessamos ao longo do enfrentamento de uma doença. Mas se nós tivermos o entendimento espiritual, algumas etapas poderão ser muito atenuadas e diria até que nos momentos de grande aflição nós teremos, sem dúvida alguma, um consolador. A primeira coisa, então, para nós sabermos é que, como coloquei, nós é que somos os responsáveis por isso. Se a doença não tem uma razão nesta vida, ou seja, se não é por uma questão de um temperamento nosso, se não é por uma questão dos excessos cometidos nessa, é porque lá em outras existências, de alguma forma, agimos contrário à lei do amor. Podemos ter sido verdadeiros tiranos, podemos ter sido pessoas que provocaram atos esse que nos arrependemos depois e que cujo remorso, cuja forma de verificarmos lá o nosso passado, vai fazendo com que nós mesmos tracemos para o planejamento da existência, né, ter que passar por algo que às vezes infligimos a outros. Mas essa não é a única situação. Muitas vezes nós nem temos. Lá em outras vidas praticamos também atos, como eu coloquei, de desamor, mas ainda não desenvolvemos essa consciência do erro, né, de que precisamos melhorar. E aí também vem algum tipo de doença que nos abre os olhos. Às vezes precisamos passar, dependendo de como o espírito se encontra, o entendimento do espírito, às vezes ele passa várias encarnações enfrentando até mesmo a mesma doença, porque a fonte está lá, no espírito. E ele ainda não conseguiu assimilar o ensinamento. Então, às vezes ele passa uma encarnação com revolta, às vezes ele passa uma encarnação abraçando a doença no sentido de não reagir a ela, às vezes, e ele não compreende ainda, ele não entrou naquele processo necessário de repensar. E nós vamos tendo aqueles que atravessam as doenças e com isso vêm a desencarnar, porque é uma das etapas de algumas doenças, mas que já saem dessa existência entendendo o mecanismo, um trabalho já de aceitação mais profunda, de percepção, né? Onde ele, apesar de todas as dificuldades que estava enfrentando, não deixou de ser uma pessoa que continuasse vibrando pelo amor à humanidade, pelo amor àqueles que o cercam, realizando até mesmo atitudes em prol dos seus semelhantes, né? Dentro dos mecanismos da doença, nós temos como uma grande ajuda quando nós realizamos o autoconhecimento, por que estou doente, quando eu faço uma análise dos sentimentos que estão dentro de mim, quando eu começo a trabalhar percebendo se eu estou agindo em prol do amor ou do egoísmo, em prol do amor ou do orgulho. Todos nós que estamos nesse barco aqui, atravessando, ainda pequenos, como eu coloquei, que somos a nossa evolução, temos ainda grandes sentimentos negativos a serem vencidos. Ainda andamos abraçados ainda com o nosso egoísmo, às vezes indiferente a uma multidão de aflitos que estão à nossa volta, né? Muitas vezes também temos o nosso orgulho que nos alimenta nas discussões no lar, com aqueles que nós nos relacionamos, colocamos o nosso ego muitas vezes lá em cima, nos colocando como grandes pessoas, onde não aceitamos muitas vezes a opinião dos que contrárias ao nosso entendimento, e muitos são, na verdade, dentro das relações que nós estabelecemos com os nossos irmãos, atos de desamor que precisam ser trabalhados. É muito necessário que façamos sempre um autoconhecimento, uma introspecção, uma reflexão ao fim do dia, pensando quais foram as minhas atitudes hoje. Agi para o bem do semelhante? Agi para o bem da humanidade? Procurei pacificar? Nas minhas palavras, elas foram palavras que foram remédios para outras pessoas? Sim, porque pelos nossos lábios, pelas nossas ações, saem remédios de amor. E toda ação que nós fazemos para o outro retorna também para nós.
Então, como eu agi com os outros? Agi com julgamento, porque é uma grande etapa nesse momento, nós estamos enfrentando o julgar. Julgamos e julgamos e julgamos os nossos semelhantes, né? Sempre nos colocando na concepção que nós estamos corretos. E com isso, nós vamos jogando um verdadeiro ácido dentro de nós, diminuindo as nossas resistências humanas, né? As nossas resistências para enfrentamento das doenças. Então é preciso que nós tenhamos a percepção de que a doença é um conflito da alma, é o pensamento que precisa ser alinhado, a mente precisa trabalhar constantemente em vibrar em todos os momentos amor. Amor por nós mesmos, porque também temos que nos amar, temos que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação, cuidado com os excessos, temos que procurar dar a este corpo a manutenção necessária já para os enfrentamentos normais, independente se temos ou não alguma doença, né? Alguma enfermidade já instalada. Precisamos trabalhar contra os nossos vícios, principalmente os vícios materiais, trabalhar contra os vícios emocionais também, ou seja, o hábito contínuo do julgamento, da maledicência, né? Precisamos muito, muito mesmo estudar o Evangelho do Cristo continuamente, refletindo cada palavra que lá se encontra, fazendo sim o julgamento bom, qual? O nos julgar, não nos colocando para baixo, nos julgar, percebendo as nossas deficiências e pontos que temos que trabalhar, com amor. Na reforma íntima, não é desamor conosco, é amor. É sabermos que nós temos toda uma necessidade de nos trabalhar. Ou seja, Deus nos criou simples e ignorantes para que possamos ser coautores de nós mesmos, ou seja, nós trabalharmos para um dia chegarmos no plano espiritual, né? E estarmos lá realmente elevados, plenos. Ou seja, todos nós chegaremos um dia aos mundos felizes. Hoje estamos no mundo de provas e expiações, por isso que existe, por exemplo, as enfermidades, né? Dentro da enfermidade, né, dizendo, ela é uma lei então de pertencente, né? Pertence à causa, né? As reações das nossas atitudes, né? Ação e reação. Então, ao termos agora a percepção de que essa enfermidade ela é causada por nós, temos o entendimento de que ela, na verdade, é uma grande instrutora. Quando ela vem lá no nosso lar, afetando inclusive a todos aqueles que estão à volta dela, porque um momento de dificuldade, um momento que afeta todos, um momento de sofrimento, precisamos tratar da pessoa e não da doença só. A doença, a medicina material se esforça para dar alento ao paciente, para procurar tratamentos de combate ao problema no corpo. E por ainda ter essa visão puramente materialista, ainda não atingiu a verdadeira cura, que, como eu coloquei, está lá no espírito. Haverá um momento lá no futuro, e já estão tendo até movimentos, né? Na Beneficência Portuguesa, mesmo de São Paulo, já está tendo até grupos de estudo de médicos sobre a religiosidade, sobre a espiritualidade. E quanto mais nós crescermos com isso, mais a medicina vai permitir a verdadeira cura. E a cura, ela se dá ou neste plano mesmo, quando nós ativamos por mecanismos de dedicação semelhante, de mudança de reforma íntima, de mudança de padrão mental, nós conseguimos às vezes a própria cura nesta vida, ou seja, o nosso espírito se credencia perante a lei de Deus a conseguir então, pela misericórdia de Deus, obtermos a cura nessa existência, ou então obtemos ela ao sair, se libertar do corpo, que às vezes já não tem mais condições de dar manutenção àquele espírito, mas saímos daqui libertos, porque realizamos o verdadeiro combate, o bom combate, que foi o de entender que a doença faz parte do nosso crescimento, de uma forma ou de outra. O último mecanismo, mas um mecanismo eficiente, é o remédio amargo, o verdadeiro remédio amargo que vem para a cura espiritual.
porque ela é a nossa verdadeira existência. Todos nós chegar lá no plano espiritual plenos, não é? Queremos todos nós chegarmos lá no plano espiritual livres, libertos do nosso passado, daquilo que às vezes nos atormenta. São muitas encarnações, muitos erros que provocamos lá atrás. Não cabe a nós julgar isso, não. Não é porque alguém também tem uma doença que a gente vai pensar mal dela. Todos nós, sem exceção, temos um passado de atitudes e ações de desamor. Então não julguemos ninguém, julguemos a nós. Né? Analisemos a nós. Mas todos nós queremos chegar lá, então, plenos no plano espiritual. Eu recomendo aqui a leitura da história de Jesus Gonçalves, aquele que foi Alarico, o bárbaro, que saqueou e dominou Roma, que matou milhares, que teve várias encarnações de, vamos dizer assim, de um verdadeiro bárbaro, né? De um homem que provocou tantos malefícios, e depois teve várias encarnações com lepra, com hanseníase, sendo que a última que ele teve foi aquela que realmente o transformou. E ele retorna ao plano espiritual com as chagas banhadas em luz, reformado. Recomendo a leitura dessa história maravilhosa, porque é preciso muitas vezes, lá, quando estamos sozinhos, enfrentando as nossas doenças, lembrar que Deus está do nosso lado. Ele o permitiu por amor, não por outra razão. Ele permitiu, como nosso Mestre Jesus, como toda a espiritualidade à nossa volta, que está nos cercando, procurando nos atenuar e nos auxiliar o máximo possível, mas foi permitido por amor. E eu sei que nos momentos de aflição isso é muito difícil de entender, mas se tivermos esse entendimento desse mecanismo que Deus permitiu ao homem para que mais rapidamente ele pudesse estar verdadeiramente em paz com aqueles que ele ama no plano espiritual, nós vamos enfrentar essa doença com mais serenidade e calma. Tenhamos então a concepção plena de que nunca estamos sós, de que não estamos abandonados, que na verdade existe uma enorme família espiritual ao nosso lado, nos dando sempre amor, força para os enfrentamentos que nós temos que realizar nessa existência. Essa é que é o grande aprendizado, por isso que ela, a dor, a doença, é a grande instrutora. E tenhamos então paz, serenidade nessa noite, né? Vamos fazer agora as nossas vibrações e permanecer depois em silêncio, refletindo sobre tudo isso, estudando sobre esse assunto. O assunto é vasto e vale muito a pena a gente estudar. Vamos então fechar novamente os nossos olhos, serenando os nossos corações, para que possamos doar um pouco de amor e de luz para a humanidade. Vamos vibrar com muito amor pelo nosso planeta Terra, envolvendo todos aqueles que sofrem nesse momento com muito carinho, com muito amor. Vamos vibrar para o restabelecimento da paz universal, pelo restabelecimento dos enfermos. Vamos vibrar por todos os hospitais, pelos médicos, pelos pacientes. Vamos vibrar para que a medicina, que hoje presta um grande trabalho, evolua o quanto antes para ser mais ampla e ver o homem como um homem integral, de espírito e corpo. Vamos vibrar por todas as crianças desamparadas, vamos vibrar por todos os asilos, vamos vibrar por todos os moradores de rua, vamos vibrar por todos os trabalhos assistenciais, que eles recebam cada vez mais auxílio para cumprir sua missão. Vamos vibrar por todos os presídios, por aqueles corações que lá se encontram atormentados. Vamos vibrar também pelo Vale dos Suicidas, por aqueles irmãos que necessitam do nosso amor e vibração. Vamos vibrar por todos os lares, pelos lares que se encontram agora desajustados, que recebam muito amor, muito carinho, muita união. Vamos vibrar pela nossa própria casa,
que tem nos auxiliado tanto em tantos momentos, nos dando a proteção necessária para o nosso enfrentamento dos problemas. Vamos vibrar pelos nossos pais, filhos, pela nossa esposa, pelo nosso esposo. Vamos vibrar por todos aqueles que são chegados a nós, mas que já se encontram desencarnados, que eles recebam a nossa vibração de muito carinho e amor. E vamos, por último, fazer uma vibração por nós mesmos, que possamos alcançar a nossa cura espiritual, seja nesta vida ou na próxima, mas que sejamos cada vez mais iluminados pelos nossos amigos espirituais em qual caminho que devemos seguir para nos melhorar. E por último, vamos deixar uma vibração em aberto, para que a espiritualidade aqui presente a conduza onde for mais necessário. Graças a Deus. E boa noite para todos. Fiquemos em paz. Muito obrigado.